Agora, pessoal, falando sobre sistemas operacionais, nós vamos falar um pouquinho sobre o passado, sobre gerações dos computadores. Então eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos aqui de como que foi lá naquelas gerações passadas e como que isso está se deparando hoje. Por exemplo, nós temos aqui as válvulas, a primeira geração. Isso aconteceu lá em 1945 até 1955, com base nas referências do livro do Tannenbaum. E aqui nós temos aqui os primeiros computadores que foram a válvula. Eles não tinham lá sistemas operacionais e eles eram mecânicos, e utilizavam um espaço muito grande. Então imaginem só, uma válvula dessa aí que era um elemento muito grande e ele tinha muitos. E aí, nessa época, para fazer essas programações disso, a gente tinha alguns problemas muito sérios. Hoje em dia a gente utiliza um termo, falar assim, bugou. Ah, bugou o sistema. Então isso parte muito daquela época, porque as válvulas, de um modo assim, didático, são aquelas lâmpadas que não deram certo. Eles são muito similares às lâmpadas convencionais, eles não geram uma iluminação que seja plausível, mas ela é muito utilizada para meios eletrônicos para outros fins. A gente faz essa similaridade, essa analogia, porque ele arremete muito àquelas lâmpadas incandescentes que tínhamos até bem pouco tempo atrás. Essas válvulas, pessoal, elas atraíam insetos. E esses insetos pousavam nas válvulas que aquecem muito e isso queimava a válvula. E como eram praticamente um hangar lá com cerca de 300 válvulas, 600 válvulas, 1000 válvulas, 3000 válvulas, como eram muitas válvulas condicionadas a um determinado espaço, quando se queimava uma delas, os cálculos acabavam por sair imprecisos. Então, daí surge o termo bug, inseto. O inseto pousava, queimava a lâmpada. Na segunda geração, isso já foi cerca de 10 anos depois, de 1955 a 1965, surgiu o transistor. O transistor ele tinha uma capacidade inicial já de fazer essa redução de volume, porque eu saía de um elemento muito grande, que era a válvula, e ia para um elemento eletrônico que o substituiu para aquela finalidade, e isso fez a redução do tamanho do computador. E nesse período a gente já conseguia fazer processamentos de cálculos em lote, em decorrência dessa grande evolução que ocorreu nesses 10 anos entre 1955 até 1965. A terceira geração, ela já é o circuito integrado. O circuito integrado, pessoal, é muito parecido com o processo que aconteceu com as válvulas. Quando surgiu o transistor, esse transistor tinha capacidade de muitas válvulas em um único componente. E na terceira geração, que eram os circuitos integrados, por via de regra, traziam muitos transistores dentro. Então, veio acoplando, colocando mais em um conteúdo menor. O invólucro era reduzido, mas a capacidade era maior. E de 1965 a 1980, esses circuitos integrados propiciaram a grande fase de início lá nos anos 80, nos anos 70 para 80, que era o surgimento de um sistema computacional, um sistema operacional que fizesse essa manipulação do hardware de forma diferenciada, com interface gráfica, com acesso do usuário por outros mecanismos de hardware, como por exemplo teclados e mouse. Isso tudo já foi possível a partir dessa terceira geração, que é onde começou a surgir esses recursos que mudaram a nossa vida no dia a dia. Saltando, claro, lá dos anos 80 para a atualidade, nós temos a quarta e a quinta geração andando quase que praticamente em paralelo. Na quarta geração nós já temos lá as interfaces gráficas e os sistemas operacionais. Como eu falei, dos anos 70 para 80 ali começou isso ali. Tem curiosidades também que vêm dessa época aí, que vão estar dentro de um filme que eu vou trazer indicação para que vocês assistam. Vai ter uma compreensão um pouco diferente e mais animada de como foi esse processo. E nós temos ali na quarta geração
as interfaces gráficas do sistema operacional. E na quinta, que foi 10 anos depois, mas na verdade ele já estava em estudo, nós temos os computadores móveis, que são os nossos celulares que nos acompanham até hoje. Então esse símbolo que eu coloquei de infinito da quarta e da quinta geração é que elas andam em paralelo até a atualidade. Então ainda hoje nós temos esses recursos disponíveis, né, andando em paralelo. Tanto os computadores que não deixaram de ter o seu uso, como os smartphones que passaram a ser os nossos computadores de bolso, hoje até mais utilizados que os computadores. Aí nós conseguimos trazer agora, fazendo que a gente já fez essa compreensão de que o sistema operacional é um gerenciador de recursos e ele tem o papel de fazer toda a interpretação da parte de hardware, da parte física e fornecer um ambiente amigável para que a gente opere. Então vamos falar um pouquinho mais aqui do computador enquanto hardware, trazer ele de uma forma mais simplificada e destrinchada para que vocês compreendam como que é o seu uso e a sua funcionalidade. Aqui nós temos no canto esquerdo a imagem de um gabinete. A gente muito se engana, porque às vezes a gente traz o conceito de que eu estou apontando para cá e estou falando de CPU. Isto é uma CPU. Não, pessoal, aqui nós estamos falando exatamente de que eu tenho um gabinete. Vamos falar dessa caixa, vamos separar tudo que está ali dentro. Então eu tenho aqui um gabinete que acomoda um grupo de hardwares que é o computador. Então às vezes isso pode cair numa prova para você bem assim. O que é isso? Aí coloca essa imagem. Eu não sei o que tem dentro, então eu vou ter que ler as respostas, analisar o contexto, mas por via de regra é um gabinete. Agora, se for um agrupamento de hardware dentro dele, aí nós temos o computador, que é o nome do todo, ok? Este gabinete ele vai ter memórias de leitura, chamadas de memória RAM, que são as responsáveis por deixar aquele monte de software que a gente usa aberto. Por exemplo, estou com o navegador, estou com um player de música, estou com várias abas no meu computador abertas, estou com um player de música, estou com o editor de texto e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então essa aqui é responsável por deixar isso tudo transicionando em paralelo no uso do seu computador, tá? Então memória é um dos componentes principais de hardware, né? Isso aqui eu estou falando da memória de leitura, da memória RAM, Random Access Memory. E aí eu tenho aqui a fonte de alimentação. Sem a energia devidamente distribuída dentro do computador, eu não tenho como fazer ele funcionar. Então, isso aqui é um dos grandes vilões que às vezes para de funcionar, porque ele queima também, como tudo queima, né? E ele não ligando, o resto não liga. E ele faz uma distribuição diferente, porque a gente tem a concepção de que o que está vindo ali na tomada ali é 110, 220 volts, né? E essa fonte aqui normalmente pega isso tudo, né? Às vezes ela chaveia automaticamente 110, 220, mas ela converte isso aí para tensões menores, para 12 volts, 3 volts, 5 volts, tá? E isso é distribuído no computador. A gente se engana às vezes achando que chega a 110 volts da placa, não. Chega apenas 5, 12, 3 volts, então essa distribuição é feita naqueles fiozinhos coloridos que a gente tem na fonte. Nós temos o cooler, né? Esse cooler é responsável por resfriar processador e todo o corpo também, porque normalmente os gabinetes não são esses simples. As pessoas utilizam gabinetes hoje chamados de gamer, que tem vários desses coolers que dissipam esse calor. Nós temos a placa de vídeo, elemento fundamental hoje para quem joga principalmente, mas quem trabalha com trabalhos pesados de mapas, edição de vídeo, também precisa de uma boa placa de vídeo. Embora muitos computadores tenham sua placa interna, mas que não trabalham com a mesma, né, presteza do que ter um hardware específico destinado para isso. A placa mãe, que eu trouxe aqui em formato de vetor, que foi um desenho mais bonitinho que eu encontrei, que agrupa tudo isso dentro dela, né? Eu acho que é por isso que a gente fala placa-mãe, né? Coração de mãe, comporta, né, tudo ali dentro ali. Faz a devida distribuição disso, né? E organiza dentro deste gabinete que a gente tem. E o processador que vai acoplado aqui. Em cima desse processador tem um cooler também que é específico para resfriar o processador, porque ele atinge altas temperaturas. Então, o seu hardware, o seu computador, é composto basicamente desses elementos que estão na tela para vocês. E para nossa aula não ficar muito extensa,
Na próxima aula a gente dá continuidade desse assunto chamado sistemas operacionais. Até a próxima aula, pessoal!